Quando nós, fisioterapeutas, profissionais independentes, autônomos, temos a necessidade de tratar alguém que nos procura. Nós temos que ser responsáveis, mais até do que ter o direito, nós temos que ter a responsabilidade de avaliar de forma correta, definir um diagnóstico criterioso, exato, para selecionar qual é o melhor protocolo, qual é a melhor conduta e qual é a melhor técnica para aquele momento do paciente. Entendendo que dentro de um processo terapêutico, eu posso ter vários momentos, que é um paciente agudo com um quadro de dor, uma dor limitante, uma dor relacionada com trauma, com espasmo, com contratura, com instabilidade. E nesse momento eu posso usar um protocolo, eu posso usar uma técnica específica. Imediatamente após a retirada da dor, eu posso entrar com outro programa de fisioterapia, a cinesioterapia, a estabilização segmentar. E posteriormente ainda, um programa de treinamento funcional, de condicionamento cardiorrespiratório. Então, nós somos os profissionais que temos a capacidade de dar um diagnóstico físico-funcional da patologia, identificar qual é a causa da limitação, da dor, da lesão do nosso paciente e elaborar protocolos de vários dias de tempo. Então, o paciente pode passar aqui dentro da clínica um período de 3 meses dentro de um protocolo que o trata daquela patologia e depois permanecer por muito tempo, permanecer por anos, prevenindo que essa lesão não reincida ou melhorando a qualidade funcional desse paciente. Dentro da nossa clínica aqui em Londrina, da Quality, nós temos os setores de fisioterapia, que vai desde fisioterapia aquática, maca de flexo de extração, osteopatia, quiropraxia, RPG, setor de eletroterapia, cinesioterapia, os aparelhos de exercícios aeróbicos, fortalecimento, peso, halteres, equipamentos, além de orientação com nutricionista e, posteriormente a isso, o pilates, treinamento funcional, dança de salão, capoeira, alongamento. Então, é um conjunto de técnicas e procedimentos que trata, mantém e previne que reincida a lesão. Esse talvez seja o nosso principal papel. Ter a sequência clara de que eu devo receber o paciente, tratar o paciente e não abandoná-lo. Mudar a qualidade de vida, mudar a condição física desse paciente para que ele tenha uma longevidade preservada. Então, se eu tratar um indivíduo adulto jovem que tem uma lesão de coluna, eu vou prevenir que ele tenha uma velhice degenerada, deformada. Quando nós falamos nas alterações de coluna vertebral, seja uma disfunção mecânica, uma instabilidade, uma alteração postural, nós estamos falando de uma doença silenciosa, uma doença crônica progressiva que evolui lentamente, muitas vezes assintomática, até que num dado momento ele aparece com uma dor pontual, uma contratura, uma compressão de raiz nervosa, uma braquialgia, uma ciatalgia. Nesse momento, eu tenho uma lesão, porque eu tenho uma sintomatologia. Mas essa lesão, ela vem se instalando há muito tempo. Então, a nossa capacidade de interpretar qual é a disfunção que causa a lesão é uma dádiva, é um dom. Nós, profissionais fisioterapeutas, examinamos com a mão, coletamos uma história, fazemos testes específicos e vamos definir aquilo que faz mal para o paciente. A VBA, no tratamento das patologias da coluna vertebral. Você sabe como tratar um paciente com terapia manual de alta velocidade e baixa amplitude? A sigla AVBA, ela é utilizada justamente para resumir essa frase comprida. Terapia manual de alta velocidade e baixa amplitude. Você conhece? Você sabe? Se você tem pouco conhecimento para utilizar esse recurso terapêutico no tratamento do seu paciente,
é muito bom que esteja aqui. Você vai sair com uma boa noção, com o conhecimento a respeito não só da manobra ou da terapia em si, mas de o porquê eu seleciono a terapia e qual é o gesto que eu devo selecionar para esse perfil de paciente. Então, as várias indicações. É exatamente para pessoas que têm essa dificuldade que eu desenvolvi esse treinamento. Como tratar as patologias da coluna utilizando alta velocidade e baixa amplitude. Aumentando o volume, porque daqui a pouco vai ter uns vídeos, vocês vão precisar ouvir isso. O propósito dessa aula é mostrar uma metodologia de examinar criteriosamente e tratar as disfunções da coluna vertebral. É usar um protocolo para um diagnóstico correto e selecionar a melhor manobra terapêutica. Então, entenda, se você tem capacidade de fazer um diagnóstico preciso, pontual, bem definido, você tem a capacidade de elaborar um protocolo eficaz, utilizando recursos. Lógico que recursos é formação. Eu tenho que ter uma boa formação nas várias ferramentas que a fisioterapia usa para aplicar aquela ferramenta naquele dado momento. Mas isso só é possível se eu souber diagnosticar, se eu souber interpretar sinais, os captores que estão alterados, de onde vem uma dor, porque eu posso ter uma dor na coluna cervical do paciente para ir lá fazer uma manobra, e essa dor tem uma origem muito distante, lá num pé plano, num flexo de joelho, num encurtamento de isquio, que faz toda a cadeia se alterar para chegar até a cervical. Então, eu gostaria de falar um pouco a respeito disso nesse tema de hoje. Cada método que você aprende, ele não desfaz o anterior, ele complementa. Quando nós falamos de patologias da coluna, nós falamos sempre de uma patologia, de uma doença, de uma alteração multicausal. Não existe uma causa de braquialgia, cervicalgia, lombalgia. Existe multi. E para tratar uma patologia multicausal, eu tenho que usar a terapia multimodal. Uma terapia multimodal significa que você se enriqueceu tanto com técnicas que você aprendeu, foi buscar, estudou, e pode, nesse dado momento de atendimento, apresentar 15 minutos de uma técnica, 15 minutos de outra técnica, que se complementam. Então, a técnica se complementa e não se briga, não tem. Então, se você tem formação de RPG, formação de osteopatia, formação de quiropraxia, Maitland, Mulligan, Kaltenborn, Syriax, não importa, mas se você tem várias formações, cada formação dessa te mostra o paciente de uma forma diferente, que você pode intervir num dado momento diferente. Então, essa experiência que eu tenho de tanto tempo e tantas técnicas, me dá essa habilidade de atender. Obviamente, ninguém sabe tudo nunca, e ninguém sara todo mundo nunca. Isso é bobagem. Mas o percentual de cura, o percentual de sucesso que você tem quando você tem uma boa formação, tanto em diagnóstico quanto em intervenção, ele é absoluto, não tenha dúvida disso. Então, a qualidade da sua formação vai contar muito na recuperação do seu paciente. Quais as patologias da coluna que têm indicação de alta velocidade e baixa amplitude? Veja, acontece muita coisa na coluna. Acontece coisas na coluna todos os dias. A gente sempre vê uma estatística que mais ou menos 80% de toda a população teve, tem ou um dia terá problemas de coluna. Isso é fato. Uma dor eventual, inespecífica, uma dor crônica, uma dor psicossomática, uma dor por trauma, uma dor por instabilidade, uma dor por esforço. Então, existem muitas causas de dor na coluna. E dessas, a gente pode destacar hérnia de disco, que é uma patologia importante, grave, que faz limitação funcional se eu não tratar corretamente. As síndromes facetárias, que são os conflitos de posicionamento vertebral, as imbricações facetárias, que irritam a terminação nervosa. Os processos degenerativos, as artroses interfacetárias,
as escleroses de borda, calcificação ligamentar, espessamento dos ligamentos da coluna, tudo isso é processo degenerativo. As alterações musculares, contraturas, tensões, a dor miofacial. O indivíduo que tem uma contratura, por exemplo, do escaleno ou do piriforme, que são os desfiladeiros por onde passa o plexo por dentro, pode dar uma dor importante, irradiada, com parestesia, limitação de função, e é uma contratura muscular, a síndrome de desfiladeiro de cervical, desfiladeiro do piriforme. E, mais ainda, as dores inespecíficas. Eu não sei de onde vem, mas ele tem. Ele pode ter uma dor, por exemplo, teve um episódio de herpes zoster na coluna torácica, no tórax, na pele, que acometeu uma raiz nervosa. A bolha foi tão pequena, as vesículas foi tão discreta, que a pessoa nem percebeu que teve. Mas a nevralgia dessa infecção viral, ela vai permanecer por algum tempo. Então, é possível que o paciente chegue aqui com uma dor que a gente não consegue saber exatamente de onde veio e por que está, mas estará. São os diagnósticos mais comuns que procuram a clínica de fisioterapia, esses que eu acabei de citar. São patologias com quadro álgico e limitação importante das atividades de vida diária. O tratamento é extremamente eficaz utilizando esses recursos de terapia manual que nós estamos falando aqui. Em torno de 90% de todas as patologias de coluna que procura a clínica de fisioterapia, eles vão ter uma resolutividade excelente. E eu estou falando, inclusive, de hérnia de disco, de artrose. Não é que a artrose sara, não estou falando isso. É que a artrose estabiliza, você melhora o quadro, você coloca o paciente numa função articular, e não numa... O que é a terapia manual? Nós estamos falando de terapia manual. Existem várias modalidades e vários recursos. Nós estamos falando de um recurso, alta velocidade e baixa amplitude, a VBA. Existem várias técnicas de manipulação e mobilização articular indicadas no tratamento das patologias da coluna. O que todo mundo já ouviu falar, conhece, o que é muito usado, principalmente no Brasil, e que tem realmente uma resolutividade. São protocolos já estruturados, bem conceituados, utilizados mundialmente, como, por exemplo, quiropraxia, osteopatia, as terapias manipulativas, que associa vários conceitos. Então, é um programa de terapia manipulativa inespecífica, mas que usa vários conceitos, que a gente pode fazer um programa que chama o TAG, Técnica de Ajustes Globais. Eu manipulo o paciente do tornozelo, do pé, até a cervical, corrigindo todos os pontos de instabilidade, todos os pontos fixos. Maitland, Cyriax, Kaltenborn e tantas outras técnicas que tem por aí no mercado e que é utilizado com muita eficácia por fisioterapeutas. Essas técnicas são definidas como um sistema de tratamento manual que visa devolver a homeostasia do corpo, a harmonia, o equilíbrio, a função adequada daquele segmento comprometido. Através de quê? De intervenções diretamente nos tecidos comprometidos. Então, eu vou interferir na articulação, no ligamento, no músculo, no tendão, na raiz nervosa, no plexo, vasculo nervoso, se ele tiver alguma compressão. Então, o terapeuta interfere de forma direta nos tecidos comprometidos para que haja uma possibilidade para que o próprio corpo elabore a autocura. Nós sempre falamos que o corpo tem capacidade de cura. Se você corrigir a lesão, se você corrigir a disfunção e dar um prazo suficiente, o corpo vai elaborar a sua cura. Se você tirar a isquemia, a compressão da raiz, a fixação do ponto, a contratura muscular, corrija, encontre e corrija a disfunção e o próprio corpo recupera o seu equilíbrio, sua homeostasia. Esse é o nosso objetivo quando a gente fala de terapia manual. E os objetivos, como
todo primeiro objetivo em qualquer conduta terapêutica da fisioterapia é tirar o sintoma. Ninguém tem postura ou função ideal, ninguém tem gesto, tem estabilidade, se ele tiver um quadro de dor. A dor é a terceira lei da alteração postural, porque ela faz um recurso, ela aciona um recurso maravilhoso da nossa fisiologia, que é a antalgia, ou lei do conforto. Então, ninguém tem boa postura ou tem função ideal se ele tiver um quadro de dor. Então, a primeira coisa nossa é tira a dor. Como é que eu tiro a dor? Na segunda coisa, que é a disfunção. Se eu melhorar a disfunção que o paciente apresenta, obviamente, eu permito que o corpo se cure e que, logicamente, vai reduzir o quadro de dor. Então, o nosso primeiro objetivo é isso. Tire a disfunção e alivie a dor. Depois, eu tenho possibilidade de elaborar um programa de cinesioterapia para tirar ou normalizar os desarranjos, as instabilidades que levou àquela disfunção e evitar que os conflitos articulares se reinstalem e restaurar as funções viscerais. Então, entenda que o nosso corpo funciona, obviamente, como um todo, e eu tenho, por exemplo, na coluna torácica, a saída não de um plexo, como o braquial da cervical ou o ciático da lombar, mas um plexo visceral. Quando eu tenho uma compressão, uma instabilidade num ponto específico, na saída de uma raiz que tem uma inervação visceral, eu terei uma disfunção visceral. Então, se eu manipulo, se eu corrijo aquela instabilidade, eu vou reorganizar a função visceral que estava comprometida. E sempre que a gente fala em terapia manual, nós temos que entender que é uma via em dois sentidos. Uma disfunção vertebral, que altera uma raiz nervosa, altera a sua víscera equivalente, ou o seu dermátomo, ou o seu miótomo correspondente. E, do mesmo jeito, uma alteração visceral vai alterar também a função articular vertebral. O indivíduo pode ter uma dor pontual na coluna e o problema base não está na coluna, está na víscera, que é correspondente. Então, sempre nós temos uma via de mão dupla, quando a gente fala de análise e interferência com terapia manual. E essa terapia manual como recurso terapêutico, ela sempre será baseada naquilo que nós conhecemos. Eu não invento, nós não vamos criar, nós não vamos produzir. Ela é baseada em anatomia, fisiologia e semiologia, sempre. A estrutura governa a função. Eu não posso querer fazer com a coluna do paciente aquilo que a anatomia e a biomecânica e a fisiologia não permite, ou não tem essa condição humana. Então, eu sempre tenho que considerar que o que eu vou apresentar para o paciente como recurso terapêutico, ele respeita essas propriedades. Dá importância e respeita os processos naturais do corpo. Corrija a disfunção e permita que o corpo corrija. Isso vai acontecer. E enxerga o corpo como um todo. Interpretar as disfunções, interpretar, por exemplo, o posicionamento de pé, de joelho, relacionado com uma dor em torácica, em cervical, em ombro, ou ao contrário, uma disfunção de ATM, uma disfunção atlas-axis, pode gerar descendentemente uma alteração de posicionamento e chegar em sacroilíaca, e o paciente apresentar para nós uma disfunção de sacroilíaca. Então, nós temos que enxergar o nosso paciente sempre como um todo. E a terapia manual sempre está relacionada às disfunções desse sistema, o sistema músculo-esquelético. Obviamente, já falei de vísceras, mas é principalmente músculo-esquelético quando a gente fala da manipulação estrutural, porque eu vou encontrar o ponto articular e vou interferir no ponto articular. Tem como principal foco de trabalho os quadros álgicos. Então, o paciente tem uma disfunção de cervical, de torácica, de lombar, reclama de dor pontual ou dor irradiada, tem uma contratura muscular
investigue que você vai encontrar um ponto específico. E dessa forma nós vamos trabalhar em cima disso, ó. Ligamento, músculo, tendão, articulação, nervos e fáscia. Todas as estruturas que compõem o sistema músculo-esquelético. Encontre o ponto, corrija a disfunção e o próprio corpo cura. A função principal do nosso sistema tônico-postural, que pode estar em desequilíbrio ou não, o ideal é que não, a gente fala do sistema extrapiramidal. A função principal do sistema extrapiramidal é a execução de movimentos automáticos. Por exemplo, estabilização. Quando eu levanto o braço, eu faço um gesto voluntário, sempre eu terei uma estabilização articular pré-movimento. A gente fala sempre que o sistema tônico-postural, ele está imediatamente relacionado ao sistema motor, mas ele é pré-sistema motor. Então, é pré-intenção. Se eu quero gerar um gesto, uma função voluntária, pegar um peso, levantar o braço ou a perna, o meu sistema tônico-postural, o sistema extrapiramidal, já enviou uma mensagem para uma musculatura profunda, tônica estabilizadora. É o pré-movimento. Isso acontece em torno de 30 a 100 milissegundos antes do movimento acontecer. Essa estabilidade ela é maravilhosa, é o sistema proprioceptivo. E quando isso, quem informa, quem define qual é a necessidade do sistema tônico postural, estiver comprometido, que são os captores enviam informação o tempo todo para o nosso sistema central, para o sistema extrapiramidal. E se esses captores, que são os coletores de informações, e enviam para o nosso córtex, se eles estiverem comprometidos ou assimétricos, nós vamos gerar compensações, as assimetrias de posicionamento, das instabilidades. E esses captores, eles podem começar desde sistema óculo-motor, sistema de ATM, atlas axis, a pelve, o pé plano, os desequilíbrios pés planos e cavos, flexo de joelho, báscula de pelve, qualquer um desses captores que envia informação para o nosso sistema nervoso central, se estiver alterado, vai acontecer alguma compensação. Então, as informações da sua pisada, ela o tempo todo está sendo enviada para o córtex cerebral e está gerando uma resposta de posicionamento. As alterações de vestíbulo, de labirinto, as labirintites aí, específica, alteração óculo-motor, uma contratura muscular compensatória, sempre vai acontecer quando eu tenho uma disfunção desse captor. Veja, nós estamos sujeitos o tempo todo a ter disfunção desses captores. A forma que eu sento, quanto tempo eu sento, a forma que eu trabalho, o tamanho da minha perna, o encurtamento do isquio de um lado para o outro, que deixa o joelho em flexão em relação ao outro. Tudo isso são assimetrias de instabilidades. A instabilidade funcional, como nesse exemplo aqui, uma báscula de pelve, porque teve uma fratura de fêmur e uma consolidação viciosa, onde a perna ficou mais curta. Essa perna mais curta vai gerar uma compensação, que é uma escoliose. Essa escoliose, obviamente, é a melhor coisa que poderia ter acontecido para essa pessoa, porque senão ela andaria inclinada no sentido dessa linha. E isso não é viável. Isso gera uma sobrecarga mecânica, isso gera uma contratura muscular, um trabalho energético, um gasto energético muito grande. Então, meu sistema tônico postural, que tem a capacidade de equilíbrio e economia, faz com que aconteça essa escoliose. Essa escoliose, obviamente, sendo excelente para equilíbrio, a longo prazo, ela leva à agressão tecidual. As facetas do lado da cavidade, todas estarão imbricadas. Os discos do lado da convexidade, todos em bocejo, abertura, o que vai causar uma disfunção estrutural, uma lesão estrutural, que vai fazer com que o paciente chegue aqui para nós com a sintomatologia. Então, essa instabilidade, posicionamento inadequado ou um trauma
que seja repetitivo ou agudo, causa lesão, que leva a um processo inflamatório, dor, contratura, edema, sensibilidade ao toque, ao movimento. Uma postura antálgica vai acontecer. Toda postura antálgica significa um desequilíbrio muscular. Um lado tensionou, o outro cedeu. É o equilíbrio muscular para que aconteça o realinhamento estrutural. Um entra em fraqueza, o outro entra em rigidez. Se eu, com um quadro desse, faço um exercício, uma atividade, um esforço, um gesto, a atividade reproduz e perpetua a lesão. O meu paciente está dentro de um ciclo funcional, um ciclo mecânico. Eu posso ter vários ciclos. Eu posso ter, por exemplo, um ciclo psíquico, emocional, que perpetua o paciente dentro de um quadro de dor. Mas nós estamos falando aqui das lesões mecânicas. Então, eu posso ter uma instabilidade que perpetua um ciclo de lesão e o paciente sempre terá dor, incapacidade, disfunção perpetuada.